Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe. Deixe também seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema Acabe e o profeta Elias. Quem foi esses dois personagens? O que eles fizeram em benefício ou malefício para a nação de Israel? Aonde o rei Acabe atuou territorialmente, e também o profeta Elias. Por que Deus levantou o profeta Elias? Estas questões nós responderemos, esclareceremos melhor nesta lição, tá bom? O texto áureo da lição vai dizer o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática vai dizer o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, já na verdade prática, nós vamos entender que todo pecado e desobediência ao Deus, a nosso Deus, ele traz uma consequência, né? E foi isso que a nação de Israel, ela provou, ela trouxe para si mesmo consequências ruins vindo da parte de Deus por conta das várias maneiras de desobediência que eles tinham diante do Deus Criador dos céus e da terra. Agora, para nós entendermos um pouco a respeito dessa lição, nós vimos na lição passada que nós estudamos um pouco sobre o reino dividido. O reino ele chegou a ser dividido, depois da morte de Salomão, o reino é dividido em duas partes. Eu trouxe para os irmãos aqui uma imagem que vai ilustrar um pouco a respeito disso, que é a tabela cronológica dos reis e profetas. Do meu lado esquerdo tem o reino de Judá, né, ou o reino do sul. Nesse reino, do meu lado esquerdo, após a morte de Salomão, houve então a divisão do reino. Né? Antes da morte de Salomão, o reino era unido, era unificado, né, como eu falei na lição anterior. E dentro desse reino unificado reinou Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, aqui nós vamos ver com mais clareza, houve então cisma, o reino é dividido. Estou só voltando um pouco aqui com relação à lição anterior para nós continuarmos, darmos sequência para os irmãos entender aonde cada rei ele reinou, né, qual foi a área territorial que cada rei reinou, nas lições que a gente vai ver subsequente, nas próximas lições. Houve então cisma, né, o rei Salomão morre. E aí, então, por causa do problema, por causa dos altos impostos e tributos que o povo pagava para o rei Salomão, o rei que exerceu, que ocupou o reinado foi Roboão, o filho de Salomão. E em vez dele aliviar o fardo, as cargas, os impostos do povo, ele aumentou os impostos. Isso causou uma rebelião, né, das 10 tribos de Israel, e essas 10 tribos ficaram sob o comando de Roboão. Nesta parte direita, você vai ver que o primeiro rei do reino do norte foi Roboão. Aqui a parte direita, minha direita está aqui, reino do norte, né, e estes quadradinhos todinho azul são os reis que reinaram dentro do reino do norte. Então Roboão, ele foi o primeiro rei que reinou dentro da nação de Israel, no reino do sul, após o reino dividido. Do outro lado, no reino do norte, foi Roboão. E aí vem a sequência de reis, que reinou em cada área
geográfica. E hoje nós vamos estudar aqui sobre o rei Acabe, né? Nós vamos ver aqui do meu lado direito, os irmãos vão ver, o rei Acabe foi um rei que exerceu o cargo, que exerceu o trono depois de Onre, né? Depois de Onre. E ele foi um dos reis, né, que foi o rei mais perverso de todos aqueles anterior a eles, né? Os reis que reinaram anterior a ele foi Roboão I, Baasa, Onre e depois chegou Acabe. Anterior, né, aos reis que passaram, ele foi o mais perverso. Por quê, irmão Márcio? Nós vamos ver aqui na nossa introdução do porquê, qual foram as atrocidades, a maldade que este rei fez dentro do reino do norte. Ele reinou aqui dentro do reino do norte. Tá bom, meus irmãos? Nas próximas lições eu vou fazer questão de colocar aqui esta imagem para a gente ir se adaptando e entendendo a área geográfica de cada personagem bíblico, né? De cada personagem bíblico. E o profeta Elias, ele atuou dentro desta área, advertindo o rei Acabe de tudo que ele fez, né, contra o Deus de Israel. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, né, capítulo 17, versículo 1 até o 7, capítulo 18, do versículo 17 até o 21, é a nossa leitura bíblica em classe desta lição. Nós não vamos ler aqui a lição, a leitura bíblica em classe, até porque para nós ganhar um pouco mais de tempo. Os objetivos específicos dessa lição são 3. Primeiro, apresentar a perversidade do rei. Apresentar a perversidade do rei de Acabe e Jezabel. Demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. E, por fim, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. A introdução, o rei vai dizer: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus, conforme 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Em primeiro momento, o rei Acabe, ele foi abrindo espaço, né, para que os ídolos pudessem ter chegado no seu reino, dentro do seu palácio, né? Um erro que ele fez, que trouxe consequências para o seu reinado, né? É dele ter se casado com a ímpia Jezabel. Jezabel, ela introduziu, né, induziu os caminhos, não de vida para o rei, mas os caminhos de morte, conforme 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Jezabel, ela influenciava o marido a fazer tais práticas pecaminosas, a fazer coisas horríveis, né, para com o povo. E com isto, a ira de Deus foi se enchendo, a taça da ira de Deus foi se enchendo, e Deus trouxe, então, Deus trouxe consequências terríveis para este reinado, para este rei. É isso que nós vamos ver um pouco mais aqui nesta lição. O primeiro ponto vai dizer o seguinte: o casamento de Acabe com Jezabel, né? Como eu falei para os irmãos, as consequências de escolhas erradas. O reinado de Acabe, ele já era, por sua natureza, este rei já tinha o espírito malvado, já tinha a tendência de ser malvado. Quando chega a rainha Jezabel, quando ele se casa com esta princesa de Sidom, e essa princesa traz para dentro do seu reinado a adoração a Baal, a adoração a Azera, né? E influencia o rei a fazer tais práticas, a idolatria é instalada dentro do reino de maneira mais forte, de maneira mais poderosa. E nós sabemos, meus queridos professores e irmãos, que Deus não divide a sua glória para ninguém. O único que deve ser adorado é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E esta mulher, ela traz esses ídolos para dentro do reinado de Acabe, conforme 1 Reis, capítulo 16, 31
e capítulo 18, verso 19. Essa princesa, ela era tão mal que ela incitou o rei a fazer ainda mais atrocidades contra o seu povo e também contra um vizinho que tinha uma vinha próximo ao seu palácio, próximo ao local onde ele estava. Isso nós vamos ver um pouco a respeito disso também mais na frente. Ponto 2, subtópico 2, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ameaçou a vida de Elias, 1 Reis 19, 2. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, conforme 1 Reis 21 e 10. Nabote tinha uma vinha próximo ao palácio do rei, e o rei desejava esta vinha. E o que aconteceu foi que o rei pediu para que Nabote pudesse vender esta vinha para ele, ou escolher outro lugar que ele queria aquela vinha. Nabote não quis vender, porque era herança dos seus familiares, era herança dos seus parentes, ele herdou dos seus pais aquela vinha e tinha um significado não financeiro, mas importante, mais pessoal para a sua vida, e ele não quis vender. O rei fica frustrado, a rainha Jezabel percebe a frustração do rei, e então ela manda uma carta para que os sacerdotes, para que os príncipes possam apedrejar Nabote, matar Nabote, por causa que ela coloca na carta que ele blasfemou contra o Deus de Baal e também contra o Deus de Azera. E com isso ela coloca também testemunho. E ela consegue fazer isto através da sua maldade e mata Nabote, então o rei se apodera da vinha. Foi um erro gravíssimo, trágico para o reinado de Israel. Por quê? Porque Deus, através desta maldade, ele fala através da boca de Elias que Jezabel, ela não iria ser sepultada. Os cachorros comeriam, os cães comeriam seu corpo, e também Acabe não continuaria o seu trono, o seu reinado não iria continuar com prosperidade e ajuda vinda da parte do Senhor. Ponto número 2 da nossa lição. Antes de entrar no ponto número 2, vamos ver aqui uma das formas de idolatria, que foi o principal erro de Acabe e Jezabel. Adoração a imagens, Isaías 44, 17, vai dizer que nós não podemos adorar imagens de esculturas, mesmo que sejam imagens que tenha uma forma humana, que aponte para alguém que foi santo nesta terra, alguém que foi, que era podemos dizer assim, um personagem que aprove e tragam pessoas para perto de Deus. 2. Oferecimento de sacrifícios a imagens, conforme Salmos 106, 38. Oferecer oferendas, oferecer sacrifícios, manjares, alimentos, ou seja, até mesmo nós sacrificarmos o nosso próprio corpo para satisfazer o pedido ou o nosso desejo e acreditar que aquela imagem vai ter poder de satisfazer e de fazer algo em benefício do ser humano. Adoração a deuses falsos, conforme Deuteronômio 30, 17. Hoje em dia tem muitos deuses em outras religiões, como por exemplo o Buda. Hoje pessoas adoram também, o islamismo adora o profeta Maomé, e fazer imagem desses outros personagens também é um erro, porque eles são deuses falsos. O verdadeiro Deus, o Deus criador do céu e da terra, está vivo, e ele preza pela sua adoração. Ele gosta de ser o único Deus que é adorado. O temor a Deus, a outros deuses, o temor a outros deuses também é uma forma de adoração, conforme 2 Reis 17. A adoração ao verdadeiro Deus por meio de alguma imagem, por exemplo,
Nós cremos que Jesus Cristo, ele veio à terra, ele é o nosso Deus Criador, ele veio à terra, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós nos ajoelhamos diante de uma imagem, mesmo que seja de Jesus Cristo, nós não estamos entregando a nossa veneração à entidade, àquele objeto, à pessoa que realmente merece receber a adoração. Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele está vivo no céu. E somente ele deve ser adorado. E quando nós se ajoelhamos próximo a uma imagem, nós não estamos tributando a nossa veneração, a nossa adoração a quem de fato merece ser adorado. Manter ídolos no próprio coração. Aqui nós já saímos um pouco da questão de imagens e vimos também que a idolatria, ela é também tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, tudo que tem o primeiro lugar em nosso coração, na questão da adoração, na questão da veneração. Pode ser, hoje em dia a gente vê muito, as pessoas com um pezinho de coelho, acreditando que aquele pé de coelho vai trazer sorte. E aquela pessoa não larga aquele pé de coelho, vai para todo lugar com aquele pé de coelho, às vezes até enganchado no pescoço. Isto é uma forma de adoração, porque acredita que aquele objeto vai ter força, uma superstição em seu coração. Jesus Cristo falou também que o dinheiro, também o amor ao dinheiro também é uma forma de adoração, Nós colocarmos em primeiro lugar no nosso coração outra entidade, outro sentimento que seja um sentimento mais forte que Deus, ao nosso Deus, Nossa adoração tem que ser única e exclusiva a Ele. A cobiça também é uma forma de adoração, cobiçar, desejar demais, aquilo que se pretende ter, alcançar. Está em Efésios 5:5. A sensualidade, você adorar o seu próprio corpo, achar que o seu corpo ele é um corpo perfeito e você adora ele porque este corpo está em uma condição linda, podemos dizer assim, e acaba venerando o próprio corpo, coloca a prioridade da sua vida, o seu corpo, em primeiro lugar, com relação ao seu relacionamento com Deus. É um pecado também de idolatria. Ponto 2. Elias prevê grandes secas. A intervenção divina. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel, conforme 1 Reis 16:33. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus, conforme 1 Reis 17, verso 1. Por causa dos seus atos pecaminosos, as suas atrocidades, os vários e constantes erros de Acabe, Deus levanta o profeta Elias e ele vai até Acabe e diz que não choverá na terra durante 3 anos. A intervenção divina chega através do profeta Elias para que o rei Acabe possa então ter a oportunidade de se arrepender dos seus erros, ter a oportunidade de voltar atrás e reconhecer que só o Senhor é Deus. Porém, isto não acontece. Diante de toda a situação, o seu coração não é aquebrantado. Ele não se volta para o Senhor, ao ponto dele querer procurar o profeta Elias para matá-lo. No período em que houve a seca, não houve chuva em todo o reino do norte, em Israel, Acabe fica mais injuriado, com raiva do profeta Elias e procura matá-lo. O profeta Elias foge para que ele não possa ser morto. Subtópico 2. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé
e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. O profeta Elias, ele foge para não ser morto pela rainha Jezabel, e ele então foge, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, para uma caverna. Deus fala com ele para ele fugir, e ele foge para essa caverna. Dentro dessa caverna ele é, então, alimentado, né? Alimentado por corvos. Os corvos levam comida para ele de manhã e à tarde. E ele fica à beira do rio Querite. E este rio, então, com as suas águas correntes, alimentam e saciam a sua sede. O profeta Elias passa no período de seca, ele é sustentado por Deus de forma milagrosa, através de corvos que ele manda, que Deus manda, para alimentar ele de maneira física, e indica a ele o rio para que ele possa beber a água do rio e viver por mais tempo. Deus alimenta ele também tem cuidado com ele através de ajuda da viúva de Sarepta. Deus avisa para ele procurar esta viúva, e ele vai também, esta viúva alimenta ele por um tempo, conforme 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Quando o ribeiro de Querite seca, Deus fala para ele ir até esta viúva, lá em Sarepta, para que ele possa então também ser alimentado. Subtópico 3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha, do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar assim e os seus filhos. Mesmo diante deste triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro o bolo para ele. Olha só. O profeta chegou na casa da viúva, viu este cenário e mesmo assim, né, disse para ela fazer um bolo para que ele pudesse se alimentar. Quando ele obedece à voz do profeta, o profeta então, através da mão poderosa de Deus, multiplica a farinha e o azeite, e ela nunca mais passaria por necessidades. Por quê? Porque ela obedeceu à voz do profeta. Terceiro ponto da nossa lição, o encontro de Elias com Acabe. Quando Acabe se encontra com Elias, Acabe estava com o coração endurecido. E ele fala para Elias, é tu o perturbador de Israel? Ele não entende porque o seu coração já estava endurecido por tudo que já estava acontecendo. Ele não reconhece que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, mesmo diante das circunstâncias que ele estava passando. Já estava então gente morrendo, né? O seu reino já estava indo à ruína. Pessoas estavam passando fome porque não estava mais chovendo na terra. E com a falta de chuva, não tinha alimento, não tinha plantação. E o pessoal já estava então sofrendo por causa das consequências do próprio rei. O que a gente entende aqui nesse primeiro subtópico, com o coração endurecido? Com o coração endurecido do rei. Entendemos que diante de uma desobediência de um líder espiritual ou de um governante do povo, todo o povo geme, todo o povo sofre. Todo o povo, ele também recebe, de uma certa maneira, as consequências ruins deste reinado de Acabe. Por quê? Por causa do coração endurecido. E qual é a nossa solução? Qual é o nosso escape? É confiar em Deus, entregar a nossa vida a Deus, confiar 100% que o Senhor, ele tem os melhores caminhos, os pensamentos dele são os melhores pensamentos para nós. Os caminhos do Senhor são sempre melhores para nós. E a gente confiando nele, mesmo passando por problemas, dificuldades, ele vai nos moldando. Porque olha só, meus queridos irmãos, o profeta Elias, ele estava no seu deserto, passou pelo deserto, o deserto que eu digo no sentido
diante das necessidades, ele fugiu para não ser morto, ficou abandonado à beira do rio Queride, né? Deus sustentou eles através de alimento com as aves, né? Durante este período de crise, e neste período ele sentiu tristeza, abandono, porque ele disse para o Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, e só eu escapei. Quando o Senhor veio falar com ele, porque ele estava realmente triste, abatido, passando por este momento de deserto. Deus estava aperfeiçoando ele, fortalecendo ele na fé, fazendo com que ele criasse raiz para passar por todas as turbulências, os vendavais. E após isso nós vamos ver o cuidado de Deus, né? O que Deus fez através da vida dele, através da vida desse homem. Subtópico 2, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um constumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O que é a sequidão espiritual? É simplesmente o afastamento da presença de Deus. A pessoa não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de ler a palavra, não sente mais vontade de buscar a Deus nos seus momentos íntimos, nos seus momentos sozinho, no momento em que ele está sozinho. A sua mente, ela fica cauterizada, e então a sequidão espiritual entra no coração humano. Quando isto acontece, a pessoa geralmente se torna um apóstata, ou ele abandona a fé prematuramente. E foi isso que aconteceu com o rei Acabe. Ele teve a oportunidade de se arrepender, porém, isto não aconteceu, porque dependia dele. E como nós somos da linha arminiana, nós entendemos que todo ser humano, ele tem o livre-arbítrio para poder decidir aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele vai fazer, se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. A conclusão da nossa lição vai dizer o seguinte: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias exortasse e retomasse os caminhos do Senhor, ele acabou levando o reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinja. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios que o orgulho procede à ruína. E quando nós não nos colocamos na posição de humildade, nós não somos humildes para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, o arrependimento não chega. Diferentemente do rei Davi. Rei Davi, ele teve a oportunidade, ele foi exortado e advertido pelo profeta Natã, através do seu pecado de adultério e supostamente e consequentemente assassinato. Ele foi advertido pelo profeta Natã e ele se arrependeu de todo o coração, e o rei e o seu reinado foi restabelecido. Ao ponto que nós vamos ver nas próximas lições que a linhagem davídica, que o reino na dinastia, né, davídica, ela nunca foi quebrada, ela não foi quebrada até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra para salvar toda a humanidade. Portanto, precisamos, nesta lição, com o exemplo do rei Acabe, nos colocar na disposição que Deus levanta homens e mulheres, e nós precisamos estar atentos através da sua palavra para reconhecer os nossos erros e se arrependermos dos nossos pecados e voltarmos novamente a compartilhar da comunhão plena com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com esta palavra, com esses comentários. Espero que tenha ajudado muito você nesta lição, tá bom? Na próxima lição, nós estudaremos sobre um tema também muito importante, que vai ser o profeta Elias e os profetas de Azera e Baal. Uma lição muito conhecida, uma história muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus continuará nos abençoando, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.